Enquanto os três estão no caminho para buscar pastor Pedro sente uma vontade estranha. Deu uma vontade de orar. Eu vou orar. Porque o mesmo Deus que estava trabalhando em Cornélio está trabalhando aqui no pregador. Porque enquanto Cornélio está em processo de regeneração, Pedro está em processo de santificação. Enquanto Cornélio tem que ser salvo, Pedro tem que ser eficaz. E os dois que estão no processo se igualam em uma coisa. Há muitas diferenças. Cornélio é gentil, Pedro é judeu. Cornélio é quase salvo. Pedro é salvo, mas não é um pregador eficaz. Pedro é apóstolo, Cornélio é centurião. Pedro mora em Cesareia nesse tempo. Cornélio, Itália. Jope, Cornélio, Cesareia. Cornélio come de tudo. Pedro não, porque é judeu, segue a regra levítica. Mesmo tendo Jesus ensinado que o que contamina não é o que entra, é o que sai do coração. Mas eles se igualam em duas coisas. Primeiro, ambos estão no processo. Cornélio não poderia dizer salvo sou, e Pedro não poderia dizer perfeito sou. Ambos estão no processo, um de salvação, outro santificação. Em que nível eles se igualam? Na oração. Ambos precisam orar. O anjo chega quando Cornélio está orando, e quando os servos de Cornélio estão chegando para Pedro pregar para Cornélio, Pedro também está. O anjo encontra Pedro orando, e Deus que vai falar com Pedro coloca Pedro de joelhos. Eu posso saber mais do que você, você pode saber mais do que eu, você pode ter mais do que eu posso ter mais do que você, podemos ter muitas diferenças. Mas se tem uma coisa que todos nós devemos nos igualar, é ficar de joelhos e reconhecer que só Ele está acima de todos. Ele é maior, Ele é perfeito. O pregador ineficaz, porém eficiente, vai orar. E enquanto ele está orando, versículo 10, teve fome. Quando ele tem fome, ele diz, faz comida para o pastor. Alguém diz, vamos fazer. Aí enquanto preparam o alimento, no 10, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele é elevado ao nível celestial para ver coisas celestiais. E ele sabe que é ele que está vendo e sentindo aquilo. O céu se abriu e desceu um vaso, como se fosse um grande lençol preso por 4 pontas. E esse vaso estava cheio de animais que para todo judeu é impuro, e Pedro é judeu. Foi-lhe dirigida uma voz do céu no versículo 13: levanta, Pedro, mata os animais e come. Olha a resposta do pregador: de modo nenhum, Senhor. Se Jesus que está dando a ordem é o Senhor, Pedro é o quê? Servo faz o que? Se o Senhor mandou, o servo tem que? Ele chama Jesus de Senhor, mas ele diz que não vai fazer. Que servo é esse? Segunda vez vem a voz: não chame de impuro o que Deus já purificou. Purificou aqui é preparou. De quem Deus está falando? Cornélio. Vem a segunda vez, levanta, mata e come. Como não? Eu sou judeu. Não chame comum o que Deus já preparou. Terceira vez, levanta, mata e come. Como não? Eu sou judeuzão, eu sou topzeira de judeu. O lençol, o vaso como lençol se recolheu.
Quando o lençol se recolheu, o pregador quase eficaz está duvidando no versículo 17. Ele está duvidando, ele está dizendo assim, ó: não, Deus não ia mandar eu comer essas coisas não. Deus não sabe que Deus não sabe que eu sou judeu. Não, isso não veio de Deus não, isso é fome. Isso é carne, isso é da carne. Não, Deus não ia mandar eu comer uns negócios podres desse, não. Eu sou judeu, eu vou me contaminar cerimonialmente. Estando ele duvidando. Mas Deus mandou que Cornélio o trouxesse, apesar das imperfeições de Pedro. Não é o anjo que prega para Cornélio ser salvo. É Pedro imperfeito que prega para Cornélio ser salvo. Comparado a nós, anjos são perfeitos. Comparado a nós, não a Deus. São eleitos. Estão numa ambiência espiritual superior à nossa. Quem me ouve, dá um amém forte. Amém. Mas ele quer usar Pedro. E Pedro está orando. Por favor, entenda, esse pregador com quem Deus conta está orando, e em oração ele duvida, ele desobedece, mas está orando. Mas ele duvida, mas está orando. Mas ele desobedece, mas está orando. O que é isso, pastor? É que oração não é coisa de gente perfeita. Eu vou repetir só para os imperfeitos. Oração não é coisa de gente perfeita. Oração não é coisa de super crentes. Crente top não ora, não. Crente que só falta uma auréola na cabeça, não ora porque já está top. É a quarta pessoa da divindade. Não ora. Pedro, apóstolo escolhido por Cristo, sabe que tem que orar. Daniel, homem dos quais Deus disse que era justo, ele, Samuel e Noé, orava 3 vezes ao dia. Moisés, o homem íntimo de Deus, afastava a tenda no secreto só para orar. Abraão, amigo de Deus, onde chegava levantava altar. Paulo, leão dos apóstolos, onde chegava procurava um cantinho para orar. Jesus, o Filho de Deus, passava a noite em oração, falando com o Pai, porque oração é nada mais do que eu dependo de Deus, eu dependo do Pai. Vi um crente cair? Vi, pastor. Não ora. Ninguém cai de vez. Ele foi deixando de orar, foi deixando de orar, foi deixando de orar. Porque o pecado me afasta da oração, mas a oração também me afasta do pecado. Então cada vez que você vir um crente orando, não diga, eu queria ter uma vida dessa. Não, ele não é perfeito. Só Jesus em toda a escritura é perfeito, mas revelou dependência do Pai. Chega lá perto que você vai ouvir o crente de oração dizer assim, ó: sustenta, Jesus, a minha vida. Me segura pela mão e não me deixa cair. Ah, se não fosse a sua graça. Isso é vida de oração. Desconfie de crentes que só ficam dizendo: me dá seu nome que eu vou orar por você. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Deixe seu nome que eu vou orar por você. Não! Crente que é crente diz: nós vamos orar uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim. A gente ora junto. O Cornélio que Deus quer salvá-lo orando. E o Pedro que Deus quer usar para salvar Cornélio orando. Irmão, 3 vezes o vaso veio, subiu. Na terceira vez que subiu, Pedro está duvidando no versículo 17. Enquanto Pedro está no terraço duvidando, no versículo 18, os camaradas chegaram.
Quando eles batem na porta, Pedro está lá no terraço pensando na visão. Já não está mais duvidando, está pensando. No 17 ele duvida, no 19 ele pensa. Sabe por que as pessoas continuam duvidando? Porque não pensa. Todo incrédulo é tolo. Tolo para nós na Bahia, que eu sou baiano, é burro. Eu sou ateu, eu sou ateu, eu sou ateu. Você é bestalhado. Você precisa daquele a quem você nega, porque se Deus não fosse Deus, você não seria ateu para negá-lo. A graça de Deus está até sobre tu. Salmo 14, tolo é o homem que diz não a Deus. O que é o tolo, pastor? Em Provérbios é insensato. E o significado de insensato? O Warren Wiersbe diz, idiota. No 17 ele duvida, no 19 ele pensa. Você pode duvidar, mas pense no que você está duvidando. Porque quem duvida e pensa quer aprender, e quando aprende, passa a crer. Agora o incrédulo só duvida e não pensa, aí fica burro e incrédulo. Pedro está pensando na visão, 19, e enquanto ele pensa, o Espírito Santo diz a ele no versículo 19: 3 varões te buscam na porta, desce e vai com eles, sem duvidar, porque fui eu quem os enviei. Versículo 20. Ah, não é para duvidar não, não. Aí ele desce as escadas, vai lá na porta. Sou eu quem vocês estão buscando. Versículo 21. Aí ele pergunta: qual é a causa de vocês estarem aqui? Aí se eu fosse o Espírito Santo, eu dizia, conforme o versículo 12. Tinha 3 homens lá. Aí eu diria: esse é o quadrúpede, esse é o réptil, esse é a ave. Porque para o judeu, todo gentio é impuro. Aí ele pergunta: por que motivo vocês estão aqui? Lá em Jope, igual Jonas, resistindo. Aí os varões falam bem de Cornélio no versículo 22. Aí no 23 Pedro diz: entra, amanhã a gente vai. No dia seguinte foram. Quando chegaram lá no versículo 24, ó, Cornélio convidou a família e os parentes, tudo, para receber o pastor Pedro. Cornélio fez um culto no lar. Vocês chamam aqui de quê? Culto no lar? Célula familiar? O quê? Hã? Culto simultâneo. Tá os parentes e a família. Quando a gente faz culto no lar, eu chamo os mais tribulosos. É brincadeira. Se tu foi convidado para o culto simultâneo, aí ele traz os parentes e os amigos. Porque quem é salvo, ou quem está no caminho da salvação, não quer ver outros perto dele se perderem. Ó, você nem é pregador, nem é missionário, está visitando a igreja agora, mas sempre que tu tá perto de alguém, tu de bola lá no culto, é top lá, tem umas luzes azul, as poltronas confortável, ar-condicionado, tem uma música boa, uma palavra boa, bora lá. E tu já é crente? Não, mas eu tô gostando de ir lá. É Cornélio. Encheu a casa de gente para receber o pastor Pedro. Quando o pastor Pedro chega, olha o que ele faz no versículo 25: se prostra e adora o pastor Pedro. Não falei? Quase salvo. Porque quando chega uma autoridade ou uma pessoa mais velha, para honrar você fica em pé. Ficar em pé diante de uma autoridade é honra. Se ajoelhar é idolatria.
Se Pedro fosse o Papa, Pedro não rejeitaria. E também não teria casado. Jesus curou a sogra dele. Aí, quando Cornélio se ajoelha e o adora como se Pedro fosse um Papa, Pedro diz: levanta, sou homem igualzinho tu. Não, você é apóstolo, eu sou quase salvo, mas nós dois estamos em processo. Fica em pé. Cornélio já levou uma paulada. Tome. Não, pastor Pedro, tem que ter dó do ímpio, tem que ter dó do visitante. Pede perdão, pastor Pedro. O ímpio peca contra Deus todo dia, a igreja não pode dar uma paulada nele. Irmão, Deus não levantou pregador para entreter bode. Deus levantou a igreja, pregadores na igreja, para alimentar as ovelhas. Se quer viver na impiedade, é bode. Está gostando de estar entre as ovelhas? Está deixando de ser bode.